Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade aos vídeos lá, né? Uma coisa que o pessoal me pediu que eu esqueci de colocar é para poder colocar o link do repositório abaixo. Então eu vou colocar o link do repositório que eu estou salvando lá e vocês vão poder ver nas modificações, tá? Eu vou começar esse vídeo uma outra parte também, porque para algumas pessoas não apareceu o Visual Studio lá para selecionar o Git. Então tem que atualizar o Visual Studio. Aí eu só vou explicar aqui no começo como é que faz isso, beleza? Valeu! Então, beleza, galera, vamos lá. Para a gente poder atualizar o Visual Studio, vocês vêm aqui em Visual Studio Installer, tá? E aí, ele vai abrir aqui, você vai clicar em atualizar, beleza? É isso. Provavelmente meu está desatualizado aqui, tá com uma versão a menos, eu não vou atualizar agora que pode ser que demore. Mas aí você atualiza ele, e aí, depois quando você iniciar o projeto, você instala aquela extensão que eu havia comentado do Git, Manage Extensions, Git, esse cara aqui, para poder aparecer essa abinha aqui, tá? Então é assim que faz, beleza? Tá, vamos lá. Onde que a gente parou? A gente estava criando a tabela de clientes, né? Para poder executar o migration, beleza? O que está faltando aqui? Vamos ver. O cliente já está criado. Como eu não coloquei o nome table aqui, ó, cliente, ele já vai pegar por reflection o nome da tabela, né? Eu posso colocar assim, ó, se quiser colocar clientes, mas aqui eu vou deixar sem para ele pegar já o nome da classe, vai gerar com o nome da classe, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente já gerou, a gente já instalou os pacotes. O pessoal pediu para mim para deixar os pacotes, né, para todo mundo poder ver direitinho. O pessoal falou que ficou pausando o vídeo, mas como eu vou lançar o vídeo o link do repositório, você clica duas vezes, copia esses nomes aqui, tá? Se não tiver esse item group, copia tudo e cola que já vai gerar, beleza? Ahn, tá. Aqui também vai precisar instalar os pacotes do Entity Framework. Então eu já vou copiar os pacotes todos e colocar lá, tá? Fica mais fácil assim, ó. Então assim que eu adiciono, só para vocês verem. Aqui eu só tenho o pacote de Swagger, tá vendo, instalado. Quando eu coloco só o link aqui e dou um Ctrl Shift B, na verdade automaticamente ele já vai. Mas aqui eu forço ele. Ele já baixa os outros pacotes, tá? Ctrl Shift B é a mesma coisa de clicar com o botão direito, Build Solution, tá vendo? Então beleza. Já baixamos pacotes, já criamos o contexto principal, eu acho que é assim mesmo que fica. E agora vamos injetar. O que é injetar? A gente vai passar a connection string aqui e essa connection string ela vai passar para dentro desse cara, desse contexto principal, que é o contexto que vai salvar lá no meu banco de dados, tá vendo? Então eu vou gerar uma nova database aqui, esse cara aqui eu gero na mão mesmo. Então API REST exemplo, beleza? Vou gerar. Nossa, mano, eu não posso criar porque eu tô num outro perfil. Eu vou usar esse teste aqui. Deixa eu ver o que que tem nele. Eu vou ter que pausar aqui só para poder dar acesso a esse usuário aqui, tá? Infelizmente, rapidinho. Beleza, galera. Foi mal previsto aí. Eu tive que entrar na minha outra conta para liberar acesso à base. Como vocês verem, eu crio várias bases aqui de teste, tá? E de exemplo. Vamos criar mais uma. Então vai ser API REST exemplo. Beleza? Vamos criar ela aqui. Adicionei a base e não tem nenhuma tabela nela. Beleza? A única coisa que vai adicionar aqui vai ser a base mesmo. Agora a gente vai lá e vai adicionar uma connection string. Onde é que a gente estava? Essa connection string você pode adicionar só aqui no ambiente de desenvolvimento, tá? Se você quiser, porque geralmente quando vai para produção é outra. Nós vamos mexer com isso, mas por enquanto vamos deixar assim. Aqui está connection strings no plural. Opa, fica assim mesmo. Pegava só uma. Vamos adicionar aqui então API REST, beleza? Esse aqui é o nome do negócio. Eu tenho minha colinha aqui do lado, tá? Eu não sei isso aqui de cabeça. Deixa eu copiar, vai ficar mais fácil. Eu sempre tenho um repositório que tem essas connections, tá? E aí fica mais fácil. Então aqui, ó, qual que é o servidor que eu estou conectando? Servidor local, database, aquela que a gente acabou de criar, Trusted Connection, yes, quer dizer que não precisa de usuário e senha para conectar, a gente vai conectar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Pega o próprio username aqui, eu não preciso de um SQL Server Authenticate.
Eu não expliquei como é que instala o SQL Server, eu vou ver se depois eu coloquei no vídeo, ah, se eu coloquei na descrição abaixo. Se eu não tiver colocado, eu coloco. Mas eu posso ensinar também, não tem muito segredo não, tá? Beleza, então a gente criou aqui, vamos fazer a injeção desse cara. O que é a injeção? É mais complicado falar de injeção de dependência, mas a gente vai, quando a aplicação rodar, passar essa connection string para esse contexto principal. Como que a gente faz isso? Vamos lá, add db context. Aqui eu passo qual que é o meu context aqui, né? Então, vamos lá, contexto principal. Ver se ele já está aqui, ele vai adicionar referência para mim automaticamente, beleza? E aí que a gente coloca options. Essa expressão aqui é uma expressão lambda. Depois se vocês deem uma olhada, posso colocar também na descrição. Aí eu vou colocar use SQL server. Ele vai falar para adicionar pacote de use framework. Um ponto importante, você tem que adicionar esse cara aqui, ó, Ent Framework Core com SQL Server. Se eu quisesse usar outro Postgres e tudo mais, eu adicionaria sobre o Postgres, tá? Mas esse cara aqui é o SQL Server mesmo. E aqui eu vou pegar aquela connection string que eu coloquei nas configurações, que é essa aqui, né? Então, configuration.getConnectionString, passo o nome da minha connection string e acho que é isso. Deixa eu ver se falta fechar algum lugar. É isso. Eu gosto de fazer assim, ó, só para ficar bonitinho. Vamos pegar o nome que a gente criou aqui, API REST Connection String. Então, beleza. Quando a minha aplicação rodar, eu vou pegar essa conexão que está escrito dentro do meu App Settings e vou jogar para esse contexto principal. E ele usa ela aqui do jeito que ele quiser, tá bom? Ele conecta no banco. Isso a gente chama de ORM. Object Relation Map. Acho que é isso mesmo. Então, beleza. A gente injetou ela aqui. A gente criou nosso contexto principal. Agora a gente vai criar o nosso repositório. O que é o nosso repositório? O cara que vai fazer as alterações no nosso banco de dados cliente, tá bom? Vamos adicionar aqui. Adicionar uma pastinha. Eu gosto de colocar interfaces. O conceito de interfaces é de Solid. Depois vocês dão uma olhada, né? Para você não depender de implementações, depender de abstrações. Vou colocar o link do Solid embaixo também, se eu já não tiver colocado. Aqui eu gosto de colocar essa pastinha imp. É de cada um, tá? Eu peguei isso aqui um pouquinho do Java. Imp é de implementation, tudo bem? Então, para vocês, se quiserem colocar outro nome, tudo bem. Aqui, por enquanto, eu vou adicionar dois caras. Um de ler e um de incluir, só para a gente poder alterar nosso banco lá. Então, clico em interface aqui, aí eu coloco I, cliente, repository. Esse repositório aqui é um partner, tá? Também vou colocar aí embaixo, depois vocês dão uma olhada nele, é bem interessante. Ele coloca como público, e aqui eu vou ter um task, porque ele vai ser assíncrono. Não, o get vai ser síncrono, então eu vou ter um I, queryable, isso, cliente, ele vai retornar uma lista para mim de clientes, e aí eu vou dar um get all, que é buscar todos, né? Esses do repositórios aqui eu coloco em inglês, tá? O resto eu vou colocar em português, porque é padrãozinho mesmo. Esse cara aqui vai retornar um task, tá? E ele vai dar um insert ou add. Ele vai receber um cliente como parâmetro, beleza? Opa. Cliente. Uma coisa, quando um projeto tem mais de um, esse cara só vai ter um repositório, mas tem mais de um repositório, então ele insere cliente, ele insere endereço, ele insere outros pontos, eu coloco esse nome aqui como entity. Por quê? Porque quando eu vou criar um novo, eu só copio e colo, faço assim, ó. E aí vamos supor que esse copy aqui fosse endereço. Eu faria isso aqui, ó. Opa, se tivesse entity, tá? Eu só faria isso aqui, ó. Eu dou um replace aqui, ó. Então eu colocaria cliente e aí substitui por endereço. E aí substituiria tudo para mim. Eu não precisaria ficar colando, editando tudo. E o entity ficaria certinho, tá? Beleza.
Deletei, criamos o cara, vamos criar agora a implementação, né? Bem facinho, vamos lá, adicionar, new item, class, cliente repositório. Esse cliente repositório, ele vai herdar do cliente iClient repositório, né? Esse conceito de herança é de orientação a objeto, depois vocês dão uma olhadinha. E aqui eu dou um contraponto, implemente interface, tá bom? Aqui eu vou ter que injetar, vou ter que passar o meu main context, porque é o cara que vai lá no banco. Então eu coloco um private read only contexto principal. Eu gosto de colocar DB, que é database, né? Ctrl ponto, gerar construtor, ele já vem marcado, já injetou ele aqui para mim, beleza? Aqui no adicionar, a gente vai ter que passar os métodos aqui para assíncrono, apesar de ser um teste que ele não coloca assíncrono. Então aqui eu vou ter que db.add e aí eu passo cliente. Assim? Não, entity. E aqui eu dou um db.savechanges. Beleza? Esse cara aqui eu vou adicionar assíncrono. Então, adicionar assíncrono e aí que eu dou um await. Beleza? Esse cara aqui, save changes assíncrono, também vou dar um await. É isso. E no get, eu vou dar um return, que eu já vou retornar, o db.cliente. Vamos ver como é que ele retorna. Será que é só isso? Get. Acho que é só isso, tá? Se depois a gente vai aprender na hora lá. Vou deletar essa minha controller aqui que estava com o Air Force. Não, não vou deletar agora não. Já já eu deleto, porque se eu precisar de ver alguma coisa ali eu vejo. Beleza, aqui eu tenho uma interface. Para quem não sabe o conceito de interface, a gente é um contrato. A gente usa só o contrato e a própria aplicação durante o desenvolvimento, lá, o runtime que a gente chama, ele injeta, ele fala quem que vai implementar esse contrato, que no meu caso aqui é o cliente repositório. Mas para eu ensinar ela quem que vai implementar esse contrato, eu tenho que adicionar ela aqui, referenciar ela aqui. Então eu falo que eu vou adicionar um scoped. Pode ser transiente, pode ser singleton, no nosso caso aqui pode ser até singleton, vai ficar até melhor. E aí vocês entendem depois um pouquinho o que é singleton, scope e transiente, tá? São essas três formas que a gente pode adicionar aqui, ó. Então, scoped, ó, singleton, add scoped, add transiente, tá? No nosso caso aqui vai ser singleton, que também é um pattern. Então eu vou colocar I cliente repositório, o meu contrato é implementado, opa, por cliente repositório. Ctrl ponto, beleza. Agora aqui a gente vai criar uma nova controller, que é uma API controller, tá? Que é esse cara aqui, ó, API. Eu gosto de criar ela vazia. E aí ele vai falar qual que é o nome que eu quero. Eu quero cliente controller. Clientes controllers pode ser que vocês queiram mudar. Esse cara aqui eu não vou usar mesmo não. Eu queria ver só se ele ia já gerar com API controller, controller base ele gerou, beleza? Então posso deletar ele, posso deletar ele. Uma coisa legal, quando a gente deleta ele, não, aqui no .NET Full Framework, no 5 ele já vem com o Swagger. Tem caras que vem com ele setado aqui. Então quando você inicializar o projeto, vai abrir naquele Where Forecast, né? Aqui no nosso ele já abre no Swagger, então já vai estar certinho. Então nesse cliente controller, vou tirar esses pacotes aqui de mania. Depois a gente vai versionar eles, tá? Depois eu vou explicar o versionamento, mas não agora. Então aqui a gente vai adicionar a nossa iClient repository. Eu gosto de colocar repositório, beleza? Ctrl ponto, generate constructor e gerou o constructor lá. E aí eu vou ter um método que vai ser public task. É task? Não, é um iActionResult. E aí eu vou dar um get. Beleza? Aqui eu falo que ele é um HTTP get. E aqui eu vou chamar um return repository.getAll. Esse cara aqui vai ser dentro de um OK result. O que é o OK? É o 200, tá? Esse cara aqui vai retornar um 200 pra gente. Então, se eu retornar só aqui, ele vai retornar ali, se vai retornar 200 também, mas aqui vai chiar a aplicação, porque ela herda de controller base. Vamos ver se ela vai chiar.
Ó, vai chiar, tá vendo? Ele fala que ele tem que retornar um tipo de API, que ok, é um tipo de API. Eu não sei se eu já mostrei, mas se você vir em HTTP cat results, ele fala todos os verbos de forma bonitinha. Como é que é? HTTP cat cat HT, que é isso? Isso, esse aqui, ó. E aí ele fala todos os tipos de resultados. Então vamos lá, 200 é um ok. Aí tem um gatinho bonitinho que fala um ok. E aí 404, bad request, ou not found, por exemplo. Isso aqui. E aí se você tiver em dúvida sobre os tipos de status que ele retorna, você vem nesse site aqui, tá? É um site legalzinho. Então beleza, vamos testar nossa aplicação. Se eu testar aqui, provavelmente ela não vai funcionar. Por quê? A gente tem que rodar as migrations. O que que é a migration? É o cara que mapeia o nosso código, a gente fez code first, né? Pega tudo que a gente escreveu no código e gera no nosso banco de dados. Por enquanto está sem tables aqui, né? Sem tabelas. Vamos ver se eu consigo lembrar como é que a gente faz isso. Eu tenho que setar o meu projeto inicial, onde tem a connection string como principal, igual está aqui. E aqui dentro eu seto onde que está o meu repositório, beleza? Eu dou um enable migrations, tem que ter S, senão ele não roda. E aí eu vou dar um add migration tabela clientes. Vamos ver se ele vai gerar. Ah, deu um erro. Tomara que ainda bem que deu erro, porque isso aqui geralmente dá erro, né? Cannot consume scope service from singleton. Beleza, ele está falando que esse cara aqui não pode ser singleton. Vamos colocar um scoped. Depois eu vou procurar saber, tá? Por que que ele não deixa. Vamos ver se é isso, né? Beleza. Então ele gerou aqui, ó. Olha que legal. Ele pegou a minha tabela cliente, tá? Não minha tabela, né? Ele pegou o meu domain cliente. Como que eu escrevi? ID é uma guide, é uma key. Esse cara é obrigatório e ele gera o código da tabela. Então olha só. Cliente, o ID é um guide, não pode ser nulo. O nome tem um max length de 50, que eu coloquei ali também, ó, max length de 50. Não pode ser nulo. Os outros campos ele colocou, eu não coloquei o varchar max CPF, né? Devia ter colocado. Olha só, ele já gerou zoado. Vamos deixar assim zoado mesmo, depois a gente vai arrumar. Que pode ser nulo e a idade int pode ser nulo também, beleza? Ele gerou uma primary key, né, que é do ID lá, beleza? E ele gera um index para ela também, todo primary key index, se eu não me engano. Beleza, então esse cara gerou a tabela? Não gerou ainda. Se eu vem cá e dar um refresh, não tem a tabela ainda, porque ele gerou o script. Eu adicionei o migration do script. Agora eu vou dar um. Cara, pega esse script que você gerou. Deixa eu só mostrar onde é que ele fica aqui, ó. Migrations, tá vendo? E aqui fica os scripts que ele gerou. E aí eu falo assim, cara, agora atualiza lá pra mim. Atualiza a nossa tabela com esses scripts. Escrevi errado. Ah, eu escrevi database errado. Update. Nossa senhora. Beleza. Beleza, gerou lá. Agora a nossa tabelinha deveria estar lá. Vamos ver? A nossa tabela aqui, ó. Beleza? Com as nossas colunas aqui certinho. E aqui ele também gera as colunas do Migration. Depois, se tiverem curiosidade para entender como é que ela funciona, vocês dão uma fuçada. Isso aqui é só para versionar, né? O que que a gente está subindo lá, tá vendo? Tabela cliente e tudo certinho. Tá versionando. Beleza, vamos rodar a nossa aplicação. Beleza, vamos dar um get para verificar se ele traz alguma coisa. Então eu vou colocar um breakpoint ali, só para a gente ver o que está acontecendo aqui, ó. É a primeira vez que eu rodo o projeto, cheio dessas coisinhas. Então, vamos lá. Dá um get, ele bate no nosso breakpoint, ele instanciou o repositório certinho, tá vendo? Senão estaria nulo. Ele vai lá dentro do repositório e vai buscar todos os clientes. E não tem nenhum cliente cadastrado, mas retornou 200 com uma lista vazia. Perfeito, tá certinho, tá? Tem gente que coloca o not found nesse caso aqui. Na minha visão é errado, tá? Tem coisa que eu falo que, pode ter um jeito ou outro, mas eu acho que not found é errado. Se eu estivesse buscando um cliente por ID, por identificador, ou seja, eu já conheço a tabela cliente e aí eu estou buscando um identificador.
Aí o not found, que seria o 404, né? Tipo, aí estaria correto. Para mim, tem que ser uma lista vazia mesmo quando você está batendo na tabela. Eu vi que a gente está passando os 16 minutos aqui agora, só que eu tinha feito, entre aspas, errado, tá? Eu vou explicar por que que eu estou usando 15 minutos. É porque eu gosto de seguir o Pomodoro. Pomodoro, opa, tinha aberto certo. Pomodoro Timer, ele fala que a cada 25 minutos você estuda, foca, né? Fica só, tá vendo que o reloginho era 25 minutos. Ele fala que a cada 25 minutos você tira um tempo para só estudar e aí você tira 5 minutos de repouso. Então por isso que eu estava fazendo 15 minutos, porque eu achei que o Pomodoro era 15 minutos, mas são 25 minutos, tá? Então eu vou colocar entre 15 e 25 minutos nossos aulinhos. Então a gente tem um tempinho a mais aqui, beleza? Agora vamos criar o insert aqui. Vou copiar esse cara aqui. O insert é um post, tá? Um post ele deve ser por default não deve ser idempotente, o get é idempotente. Depois eu falei de propósito, depois vocês dão uma olhada no que é isso. Então aqui vai ser um add, ou posso colocar simplesmente post, mas eu vou deixar add. O que esse add vai fazer? Ele não vai retornar um iActionResult, ele vai retornar um task, porque esse cara é assíncrono. Pesquise o que é assíncrono e síncrono. Aqui eu vou chamar um repositório.add, só que esse cara aqui eu preciso receber um cliente como parâmetro. Beleza? Então, repositório.add cliente. E aqui eu vou ter que colocar um await. Esse cara aqui eu vou inserir tudo certinho. Se der certo, por isso que eu vou colocar um try catch aqui. Só para vocês verem, tá? Não vou tratar erro aqui agora. Vou colocar um try catch. Então, deu certinho. Aí eu vou retornar um HTTP status code. Opa, desculpa. Status code 201. O que é o 201? Vamos lá no HTTP cat. Eu posso colocar simplesmente o barra aqui, ó, e o número do status, tá? Que ele já me retorna. 201 é created, beleza? Então, criado com sucesso. Se der algum erro, eu vou lançar um return internal server erro. Tem? Não. Status code 500, que é o internal server erro, tá? E aqui o meu erro. Então, vamos verificar se está tudo funcionando. Beleza, apareceu já o post, né, que a gente criou. Vamos testar o get de novo. Nada. Se eu chamar de novo agora vai ser bem mais rápido, engraçado, né? Beleza. Agora vamos lá testar o post. Opa, ele está pedindo um ID aqui. Vamos tirar isso depois, eu vou explicar como é que a gente tira. Então aqui eu vou colocar André Mineiro, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, idade 25. Eu tenho 32, mas eu tenho cara de 25. Beleza, retornou 201. Vamos ver se ele foi criado lá no banco. Vamos dar um get na nossa tabela clientes. Opa, apareceu aqui o nosso carinha criado. Vamos verificar se o get agora traz ele. Ah lá, beleza? Acabamos de fazer uma inserção e buscar um dado no banco. Ah, galera, eu acho que hoje é isso. Para a gente não encerrar aqui, vamos comitar, né? Que da outra vez eu esqueci. Git. Vamos verificar qual pastinha que eu tô. pwd repos api rest, tá certo. Git status para ver o que eu alterei aqui. Então, adicionei implementação, adicionei interface, adicionei migrations e modifiquei esses caras aqui. Engraçado que ele não pegou a controller cliente. Vamos ver se vai dar certo. Git add ponto, git status, cliente repository, cliente controller, adicionou, new file. Beleza, vamos dar um git commit criando o controller cliente, adicionando migration tabela cliente. É só. E fazendo injeções. Beleza. Adicionou, git push, está lá no repositório. Então, depois desse vídeo, eu vou colocar o link do repositório aqui embaixo e os links de referência do que eu havia comentado aqui. Beleza?
No mais é isso, galera. Obrigado de novo e qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Valeu, grande abraço.